Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória de Deus. Aleluia, sejam todos bem-vindos a mais uma live, a mais um devocional. Shalom, shalom para cada um de vocês. Aleluia, talvez você está um pouco transpassado como eu. Ontem nós ficamos até que hora, amor, na aula do Reset? Acho que foi até umas 10h30, não foi? Umas 10 horas? Acho que foi até umas 10 horas, não foi? Ontem. Nós tivemos ontem uma aula bem poderosa. A gente foi dormir um pouco tarde ontem. Glória a Jesus. E aí eu fico bem ligada, né? Fico ligadona. Eu demoro ainda mais a dormir. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje é Jeremias. Prestem atenção. Hoje é Jeremias, capítulo 33. Jeremias, capítulo 33. Abram comigo, amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Hoje a live é poderosa, tá? Hoje a live é poderosa. Gente, eu tô achando que hoje é sábado, mas hoje é sexta-feira, né, amor? Sexta-feira. Hoje o apóstolo vai pregar. Gente, hoje tem um culto. Hoje tem um culto geral na Global. Você pode assistir. Os nossos cultos são online, né? Geral, aberto para todo mundo. Segunda-feira é um culto dos membros, né? A gente faz um culto direcionado para os membros. Mas na sexta-feira é culto aberto para quem quiser participar. E assim como você pega o link da madrugada, a gente vai enviar o link do culto. Qual que é o tema do culto de hoje, apóstolo? Os improváveis. Os improváveis. Quem é improvável? Mas todo mundo é improvável, né? Eu sou um improvável, o apóstolo é um improvável, mas mesmo assim o Senhor transbordou em nós, amém? Aleluia. O Senhor nos escolheu, nos capacitou. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, aleluia. Amor, coloca aí Jeremias 33 para mim fixar, fazendo favor. Glória a Deus. Gente, o apóstolo tá todo vapor, todo dia lá na matriz, não sei se vocês estão vendo os stories. O que você fez ontem lá, apóstolo? Ontem a gente fechou alguns orçamentos, o pessoal está indo fazer os orçamentos, o nosso obreiro Vicente lá, tá todo vapor lá, né, fazendo a estruturação do palco, ele já fez a fixação e está instalando agora já a armação do nosso LED. Uau! Então, gente, tá tudo sendo alinhado, LED, o som vai que dia, amor? O som, parte do som a gente já adquiriu, provavelmente segunda-feira a gente deve fechar o restante do som e da iluminação já. Uau! Glória a Deus. Hoje provavelmente a gente fecha a climatização. Uau! E estamos indo assim, glória a Deus. Glória a Jesus, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Estamos muito felizes com tudo aquilo que Deus tem feito, amém? Aleluia! Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, amém? Gente, tá ficando muito lindo lá, né, amor? Tá ficando muito lindo. Tá ficando maravilhoso. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer naquele lugar. Aquele lugar vai ser um celeiro de oração. Aquele lugar vai ser um celeiro onde o Senhor vai se manifestar todos os dias, de forma ininterrupta. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Nós estamos com muitas expectativas. Estejam orando para dar tudo certo, né, amor? Para sair. Já deu tudo certo. Amor. Já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É porque tem algumas coisas burocráticas, né? Que a gente depende, né, de órgãos públicos. Mas é assim, isso é normal. Isso é para uma empresa, isso é para um ministério, isso é para qualquer coisa. Amém? Então vai ser um tempo assim muito, muito, muito poderoso. Amém? Gente, abra comigo em Jeremias, tá? Jeremias 33. Abra comigo aí. Jeremias, capítulo 33. Vamos orar para nós começarmos? Tem uma live hoje poderosa para o seu coração, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome perfeito e poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós entramos debaixo do governo do Espírito Santo. Nesse devocional, o Espírito Santo fala conosco, nos instrua, nos chacoalha, nos confronta. Nós te glorificamos, Senhor, por essa oração da madrugada. Eu quero te glorificar, Senhor Deus, por cada pessoa que está aqui. Nós declaramos que toda honra, toda glória, todo júbilo é elevado ao Senhor agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá.
Prestem muita atenção aqui. Jeremias 33. Acharam ou não? Tá? Então vamos lá. Vamos ler Jeremias 33. Glória a Deus. Enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Então, ontem nós vimos que Jeremias estava preso e Deus deu uma mensagem para ele comprar o campo, tá? Do primo dele. Aí agora Deus está dando outra mensagem para Jeremias. Assim diz o Senhor que fez a terra, que formou e estabeleceu. O Senhor é seu nome. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe, a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vocês derrubaram as casas desta cidade e até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperam lutar contra os babilônios, mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos, pois em minha ira ardente decidi destruí-los. Abandonei-os por causa de toda a sua maldade. Olha que pesado. Deus está falando que abandonou esse povo por causa da maldade do coração. Virá o dia, porém, que curarei as feridas de Jerusalém e lhes darei prosperidade, paz verdadeira. Restaurarei o povo de Judá e de Israel, a sua terra e reconstruirei suas cidades. Eu as purificarei de suas maldades contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebeldia. Então esta cidade me trará louvor, glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão todo o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante da paz e da prosperidade que lhes dou. Amém? Então, Jeremias está preso e Deus fala novamente, reafirma o seu poder, reafirma a sua majestade, né? Fala, esses homens que estão achando que vão lutar contra os babilônios, eles já estão todos mortos, já estão mortos. E por causa da maldade do coração deles, eu vou destruir esse povo, mas vai chegar um tempo em que eu vou, né, trazer cura, vou trazer restauração, ok? Então, o que Deus está falando aqui? Clama a mim, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas novas, coisas grandes, coisas ocultas. Então Deus, Ele está esperando nós sermos reativos na sua presença. Deus sempre está nos chamando. Ele quer que nós correspondamos ao seu chamado. Então Deus, Ele quer interação, a nossa interação para com Ele. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Então Deus, Ele quer se revelar para nós. Deus quer falar para nós os seus mistérios. Ele quer trazer para nós aquilo que Ele vai fazer sobre a terra. Então Deus quer sim uma interação, um relacionamento conosco. Mas para isso nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos andar debaixo de princípios espirituais e princípios de caráter para nós nos tornarmos aqui na terra os amigos de Deus. Deus considerou Abraão seu amigo, porque ele podia contar com Abraão, amém? Então não importa, queridos, aonde você está, não importa se você está passando por um deserto, aqui Jeremias está preso e Deus está falando com ele, amém? Vamos aqui do 10 em diante, tá? Assim diz o Senhor. Olha só aqui, tá falando aqui, ó. Assim diz o Senhor. Vocês disseram, esta é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, nas ruas vazias de Jerusalém e das outras cidades de Judá, serão ouvidos novamente os sons de alegria e de riso. As vozes felizes dos noivos e noivas voltarão a ser ouvidas, e também os cânticos alegres dos que trazem ofertas de gratidão ao Senhor cantarão. Deem graças ao Senhor dos exércitos, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, pois eu restaurarei a situação desta terra ao que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, embora hoje essa terra esteja desolada,
e não tenha pessoas nem animais. Um dia voltará a ter pasto, para os quais os pastos levarão seus rebanhos, e os pastores voltarão a contar seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, no Neguebe, na terra de Benjamim, e nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, falei. Então Deus está prometendo, olha, aqui agora esse tempo está tendo um caos, né? Esse tempo, ou seja, Jerusalém está vivendo um tempo caótico, mas vai chegar o tempo que os noivos, né, as noivas voltarão a celebrar, as pessoas voltarão a dar oferta de gratidão. Virá o dia, estou no 14 agora, virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá e todo bem que lhes prometi. Naquele dia e naquele tempo, levantarei um renovo, um descendente justo. Quem que é esse descendente justo? Jesus, tá? Jeremias é um profeta maior, da linhagem de Davi, e ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo, e Jerusalém viverá em segurança, e este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel. Mas você lembra que o primeiro rei foi Saul, mas Deus tirou o reinado das mãos de Saul, porque Saul, ele corrompeu o seu coração. Saul, ele deixou de se importar com o que era o propósito de Deus. Ele deixou de se importar o que era a vontade de Deus e ele passou a fazer prestação de conta o que o povo queria. E ele colocou a vontade das pessoas acima da vontade de Deus. E ele deixou de obedecer um comando preciso do Senhor. Ele sacrificou aonde ele não podia sacrificar. Então presta atenção aqui. Jesus vem da linhagem de Davi. Poderia ter vindo da linhagem de Saul. Mas Saul, por não obedecer, lembra que eu falei na imersão ontem, os códigos espirituais, os nossos códigos de caráter. Então, se Saul tivesse um código espiritual que ele escolhe sofrer as consequências, mas obedecer. Por exemplo, o povo estava falando, e aí, Saul, cadê o profeta? A gente tem que fazer o sacrifício. O que ele fez? Ele foi lá e sacrificou no lugar de Samuel. E não só isso. Deus tinha falado para ele não deixar os amalequitas vivos, não pegar o despojo. Ele deixou o rei dos amalequitas vivo e pegou o despojo. Então ele desobedeceu, ele não fez as coisas conforme o Senhor falou. A ambição de pegar o despojo daquele povo veio para a cabeça dele. E o que isso acarretou? Isso acarretou que ele perdeu o trono, ele tirou o direito dos filhos herdar ali a herança de continuar no reinado. Então, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel, e sempre haverá sacerdotes e levitas para me oferecer holocaustos e ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, se alguém conseguisse anular minha aliança com o dia e com a noite, de modo que um não viesse depois do outro, então se anularia minha aliança com o meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes levitas que me servem. Ou seja, olha o que Deus está falando. Não tem jeito de eu anular a aliança que eu tenho com Davi. Não tem jeito de eu desfazer aquilo que eu tenho com Davi e os meus sacerdotes. O mesmo se aplica à minha aliança com os sacerdotes e levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu e nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu uma outra mensagem a Jeremias. Você observou
o que o povo está dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois os abandonou. Desprezam o meu povo e dizem que não deve ser considerada nação. Mas assim diz o Senhor. Gente, olha como isso é grave. Esse povo aqui, eles não são considerados nação. Aqui nessa época, eles não são considerados nação. Israel, este ano, fez 77 anos em maio, dia 13 de maio, que foi considerada nação. Presta atenção aqui. Mas assim diz o Senhor, como não anularei minhas leis que governam o dia e a noite, o céu e a terra, assim também não rejeitarei o meu povo, jamais abandonarei os descendentes de Jacó e de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu os restaurarei a sua terra e terei compaixão deles. Então, o que Deus está falando aqui? Por mais que esse povo ache que eu os abandonei, eu não volto na minha palavra. Eu mantenho aquilo que eu disse, tá? Ou seja, os descendentes de Davi estão na linhagem, né? Eu vou zelar do meu povo, eu vou restaurar o meu povo. Então, gente, é muito lindo o livro de Jeremias. Amanhã nós vamos ler o 34, amém? Eu trouxe uma palavra poderosa hoje para o seu coração. Aleluia, certo? Eu quero que você abra comigo na passagem de Jonas. Eu quero falar sobre Jonas para você, porque Jonas, para mim, é uma referência de quem sabia do seu chamado, mas fugiu do propósito. E Deus falou assim, faça esse tema hoje, porque tem muitos que já sabem o chamado e faz muito tempo que estão fugindo do propósito. E por estar fugindo do propósito, tem muita coisa que está entrando em prejuízo. Amém? Então vamos lá. Jonas, capítulo 1, verso de número 3. Certo? Na verdade, vamos ler tudo. Vamos ler desde o primeiro, desde tudo. Vamos ler tudo. Certo? Abre aí, Jonas, capítulo 1. Vou esperar você abrir, tá? Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Ó, Jonas, capítulo 1. Acharam? Diz assim, vamos lá. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Agora no 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. Então, peraí. Aqui Deus fala, Jonas, eu preciso que você vá para Nínive e leve uma palavra de julgamento, porque eu tenho visto que esse povo é perverso. Jonas, você tem a missão de anunciar que Nínive será julgada pela minha mão, porque eles têm andado em perversidade. Ou seja, Jonas tinha que ir e pregar para o povo de Nínive, falando do julgamento, do juízo de Deus, e chamar esse povo ao arrependimento. Jonas se aprontou, mas ele foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio e estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Jonas recebe aqui a missão, o propósito. Ele entende que o chamado dele é anunciar o julgamento ao povo de Nínive, pregar para o povo de Nínive se arrepender, mas em vez dele ir para Nínive, agora ele pega um barco, ele sobe num navio e ele vai para Tarsis. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamaram aos seus deuses para que os socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Então, peraí, Jonas, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis.
Mas ele sobe num navio. Nesse navio tem um monte de marinheiros que adoram outros deuses. E de repente vem uma chuva, uma tempestade violenta, ao ponto dos marinheiros começar a ter prejuízo e jogar a carga para fora. E eles começam a clamar os seus deuses para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Enquanto isso, presta atenção, Jonas dormia. O quê? Está acontecendo uma tempestade. O navio aonde Jonas entrou está em prejuízo. Os marinheiros estão perdendo a carga que eles tinham que levar para outro lugar está sendo jogada para fora. Mas enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Amém? Então, Jonas, qual que é o chamado de Jonas? Profeta. Ele foi levantado por Deus para levar uma palavra de arrependimento na cidade de Nínive, que é a capital do Império Assírio. Um povo violento, um povo idólatra, um povo perverso. Só que inimigo do povo de Israel. Eu preciso que você entenda esse contexto. Nínive é a capital do povo assírio, do Império Assírio. Aonde tinha um povo lá que estava pecando muito, perverso, idólatra. E aí, a missão era simples. Mas Jonas, ao invés de se posicionar e cumprir o propósito, ele sabia, olha, Deus, qual que é o chamado de Jonas? Profeta, anunciar arrependimento e o julgamento sobre Nínive. Mas ao invés dele cumprir o propósito, que era anunciar o arrependimento, anunciar para aquelas pessoas se arrepender, né? Parar de pecar, ele, em vez disso, ele fugiu do seu propósito. Então a missão era simples, mas era uma missão profunda. Anunciar a misericórdia e o juízo de Deus. Olha, se vocês se arrepender, Deus pode retroceder nessa sentença dele. Porque se vocês não se arrepender, o juízo de Deus vai vir sobre Nínive, convocando uma nação inteira ao arrependimento. Então, o trabalho de Jonas era anunciar o julgamento de Deus e a misericórdia dele sobre Nínive, como profeta. Qual que era o propósito de Deus, então? Salvar a cidade de Nínive, tá? Fazer com que as pessoas se arrependessem do pecado, confrontar o coração dessas pessoas. Então, Jonas entendeu o chamado, mas ele fugiu do chamado, ele fugiu de cumprir o propósito pelo qual Deus estava chamando. E talvez tem pessoas aqui hoje que Deus já chamou você para ir para Nínive, para ir para algum lugar, para ir pregar, profetizar, ministrar libertação, ou até começar algo nas redes sociais, e você sabe o chamado, mas está fugindo do propósito. Amém? Então, presta muita atenção aqui. Jonas sabia o que Deus queria dele. Jonas não tinha dúvida do chamado, mas ele preferiu fugir para Tarsis, que era o oposto. E talvez o seu chamado está para a direita e você está lá na esquerda. O seu chamado está no sul e você está indo para o norte. Porque você está fugindo daquilo que Deus tem te convocado todos os dias, certo? E aí ele pagou o quê? A passagem para esse navio, certo? E o que começou a acontecer? Ele chega dentro do navio e o navio começa a entrar em prejuízo, ao ponto dos marinheiros ter que pegar a carga que eles tinham que levar para vender em algum lugar ou entregar aquilo que talvez já estava pago. E agora eles estão jogando essa carga onde? Eles estão jogando essa carga para fora. Então, o barco em prejuízo representa o que a desobediência vai acontecer. O que uma pessoa que não se posiciona para cumprir o propósito vai acontecer. Então, a desobediência vai gerar o quê? Um desconforto, vai gerar prejuízo, vai gerar, queridos, uma sobrecarga. O mar agitado representa aqui a resposta de Deus. Talvez você está indo, o seu propósito está no sul e você está indo para o norte, mas você não tem paz indo para o norte. Você não tem paz fazendo nada ao que você se dedica, porque talvez o que Deus te chamou está lá no sul, ou está na direita, e você está na esquerda, certo? Essa tempestade que vem sobre o barco, ela nunca veio para destruir literalmente, ela veio para redirecionar Jonas a rota. Vamos continuar aqui, a partir do verso 6. Então o capitão desceu para falar com ele.
Como pode dormir numa situação dessas? Vamos lá. Os marinheiros estão todos apavorados, estão orando aos seus deuses e Jonas está dormindo, ele está apático. É como se ele estivesse anestesiado do que está acontecendo. Aí o capitão acha estranho e fala: peraí, tá todo mundo preocupado, todo mundo orando aos deuses para poder ter uma resposta e você está aí dormindo? Você está aí dormindo? Peraí, não faz sentido nenhum. Você está aí dormindo, tá? Então, essa palavra de Jonas dormia profundamente no porão. Jonas não estava se importando com o prejuízo que o reino de Deus estava tendo por ele estar indo na direção errada. Jonas aqui tem um coração egoísta. Jonas não está vendo o reino de Deus, ele não está com a visão no reino de Deus. A visão está o quê? O que vão pensar de mim? E se alguém me matar? Esse lugar o povo é difícil. Então Jonas aqui, ele está fugindo do propósito. Mas ele sabe qual é o chamado dele, ele sabe qual que é o propósito dele. Aí o capitão vai falar: como pode dormir numa situação dessa? Disse: levanta-te e ore ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida? Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Aí eles entraram no consenso: vamos tirar a sorte e ver aonde que está o problema. E quando eles tiraram a sorte, elas indicaram que Jonas, e isso aqui foi o próprio Deus que permitiu, que Jonas era culpado. Porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? E qual é a sua nacionalidade? Espera aí. A filiação de Jonas, por ele ser filho de Deus, escolhido, chamado, direcionado ao propósito, mas por ele estar no lado contraditório àquilo que Deus mandou ele fazer. Olha só, querida, aqui tem uma revelação poderosa. Qual que é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua nacionalidade? Qual que é a sua filiação? Quem é você? Porque se o problema está em você, o que você está fazendo de errado? Jonas respondeu: sou hebreu. Ixi, marcado, escolhido. Adoro o Senhor, o único Deus. Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O único. E os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Porque fez uma coisa dessas, disseram. É visto que a tempestade piorava cada vez mais. Perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade acalme? Então presta muita atenção. Nesse momento, você vai ver Jonas apático. Jonas não está nem aí para o propósito. Jonas, na verdade, ele está preocupado com a reputação dele. Ele está preocupado o que poderia acontecer com ele se ele entrasse ali na capital do Império Assírio, que era Nínive. O povo era violento, o povo era pecador, o povo era terrível. Então ele estava mais preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. Ele estava mais preocupado com o que podia acontecer com ele do que em cumprir a vontade de Deus. Só que a gente não pode esquecer que quando Deus nos chama para um propósito, Ele vai nos respaldar, Ele vai nos cuidar, Ele vai nos dar o livramento que nós precisamos. Amém? Então aqui os marinheiros, quando entendem a filiação de Jonas, porque ele já havia falado lá para os marinheiros que ele estava fugindo do Senhor. E agora eles vão perguntar assim: o que nós podemos fazer para que esse vento, essa tempestade se acalme? Jonas respondeu: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. E eu gosto muito dessa passagem, sabe por quê? Porque mostra que uma pessoa na rota errada, ela traz prejuízo, ela pode trazer prejuízo para uma empresa, ela pode trazer prejuízo para um local onde ela está. Porque quando Deus marcou essa pessoa, quando Deus chamou essa pessoa e essa pessoa está indo ao lado oposto,
Aonde essa pessoa pisar, por ela ter uma marca da promessa, Deus pode comprometer esse lugar. Então o navio começou a entrar em prejuízo ao ponto de ter que lançar a mercadoria para fora. E aí eles entraram num consenso que tinham que tirar a sorte para ver onde que estava o problema. Estava em Jonas. E aí Jonas vai falar assim: não, me lança no mar que a tempestade vai com esta terrível tempestade é culpa minha. E muitas vezes tem pessoas de Deus trabalhando para você, mas ela está exatamente na rota errada a qual Deus a chamou. E às vezes ela pode ser de Deus, ela pode ser isso, ela pode ser aquilo, mas o Senhor não quer ela ali trabalhando na sua empresa, porque o Senhor chamou ela para outra coisa. E às vezes, enquanto você tiver um Jonas dentro da sua vida, o seu navio pode estar em prejuízo. A sua empresa, a sua casa. Amém? Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então, no primeiro instante, eles não acataram jogar Jonas no mar. Eles falaram: vamos tentar mais um pouco, vamos tentar ir para a terra. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Vocês não têm noção. Os marinheiros estão com medo de lançar ele na água. E agora os marinheiros estão chamando ao Deus de Israel e falando: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa desse homem. E não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabe os motivos por qual enviaste essa tempestade sobre ele. Ou seja, o lugar estava em prejuízo, o lugar estava sofrendo o juízo de Deus. E outras pessoas que não tinham nada a ver com a história estavam sofrendo o juízo de Deus. Então, é muito perigoso andar ao lado de um Jonas. É muito perigoso ser um Jonas. Porque um Jonas pode comprometer um lugar, pode comprometer a vida da outra pessoa. Porque aonde tem um Jonas correndo do chamado, ele pode atrair uma tempestade sobre ele, só que essa tempestade pode ser tão tempestuosa que ela pode alcançar quem está perto. E talvez você está caminhando do lado do Jonas e está achando que ele é um irmão do manto, que ele é uma pessoa maravilhosa, mas é uma pessoa fugindo do propósito. E nós temos que ter muito cuidado de colocar Jonas na nossa casa, Jonas na nossa empresa, andar com Jonas. Porque o Jonas, quando ele atrai o juízo de Deus, não atrai só para ele, mas atrai para quem está perto dele. De kiamba duk samba chamberia lotu sou ferrabagate lemantu yoshaya. O Senhor está falando com você. Amém? Jonas está fugindo do propósito. Ele tinha que ir para Nínive, está indo para Tarsis. E talvez você, as coisas só não deu certo, Deus só não trouxe ruptura financeira, emocional, você só não conseguiu ainda aquilo que você pediu para o Senhor porque você vive na contramão daquilo que Deus te chamou para fazer. Em vez disso, os marinheiros... Perdão, eu estou aqui embaixo, né? Ó Senhor, tu sabes os motivos pelo qual enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar. Ou seja, na primeira instância eles esperaram um pouco, oraram a Deus. Depois ainda de um tempo, eles pegaram Jonas, lançaram ao mar e no mesmo instante a furiosa tempestade aquietou. No mesmo tempo que eles lançaram Jonas, a tempestade cessou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servir ao Yahvé. Então, ainda dentro desse percalço todo, dentro, de toda essa história, os marinheiros reconheceram o poder de Deus e levantaram um sacrifício e firmaram um compromisso com o Senhor. E o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Tá? A oração de Jonas. Então, o que acontece? Jonas é lançado sobre o mar. E Deus prepara o quê? Um peixe para engolir Jonas. Jonas sabia o que Deus queria.
mas ele preferiu fugir para Tarsis. Então, o oposto de Nínive aqui é Tarsis nesse contexto da história. E você fugir do seu propósito, existe um preço muito alto a se pagar. Existe um preço da vida das pessoas que estão perto de você, dos bens materiais que podem ser comprometidos, seus e de outras pessoas. Existe um prejuízo muito grande do juízo de Deus vir sobre você e sobre aqueles que estão perto de você, ou vir sobre o lugar aonde você se encontra. Então Jonas pagou um preço muito alto. O preço de perder a carga daquele navio, de quase perder a vida daqueles marinheiros, amém? Mas Deus estava no controle de tudo, tá? Então, ele pagou um preço muito alto. Então, Jonas estava fugindo do seu propósito, mas ele entendia o seu chamado. Ele entendia o que ele tinha que fazer, certo? Mas Jonas escolheu desobedecer. Jonas escolheu ir ao contrário daquilo que Deus estava pedindo. E eu quero que você repita aqui agora no chat: obediência imediata. A obediência imediata, ela evita prejuízos, ela evita contratempo, ela evita tempestades. Às vezes você sabe o que Deus te pediu e você está procrastinando, você está postergando, você está indo para o lado contrário, você está negando. Se posiciona logo, porque se Deus te chamou, Ele vai te respaldar. Amém? Então, quando nós fugimos da direção de Deus, o que acontece? O lugar onde a gente está pode entrar em prejuízo. Vamos continuar aqui. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia chamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos. E Jonas morreu. Ele gritou da terra dos mortos. Não, você não entendeu. Jonas, presta atenção. Jonas morre. Porque ele gritou da terra dos mortos e tu me ouviste. Você não entendeu o nível do prejuízo de você correr na direção oposta. Olha só, gritei da terra dos mortos, mas se ele estivesse no natural, a Bíblia não mencionaria que ele gritou da terra dos mortos. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Talvez você nunca prestou atenção nisso, tá? Mas Jonas foi ressuscitado, porque ele arrependeu e clamou. Derik, Naya, Seba, Shai, Rigderebassuminikaya, Seia. Presta atenção. Nas profundezas do oceano me lançaste. Olha só. E afundei até o coração do mar. Nas profundezas do oceano me lançaste. E afundei até o coração do mar. As águas me envolveram. Fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste da sua presença. E no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgatastes da morte. Jonas morreu e ressuscitou, foi ressuscitado por Deus. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti. Em teu santo templo, os que adoram falsos deuses dão as costas para misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Grifa esse final, pois somente do Senhor vem o livramento. Olha só que poderoso. Então o Senhor ordenou o peixe que vomitasse Jonas. Jonas, morreu, Deus ressuscitou ele porque ele clamou ao Senhor. Deus ouviu ele, Deus foi misericordioso. Agora,
o peixe, né, a gente acredita que fosse uma baleia, o peixe vomita Jonas para ele voltar para a rota, para a direção certa e cumprir o seu propósito. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se e vá para a cidade de Nínive. Eu quero agora que você preste muita atenção nesse final. E agora você vai entender por que eu pedi para você ontem na aula colocar os códigos de caráter dentro do coração. Porque faz toda a diferença. Eu estou em Jonas, capítulo 3, verso de número 3. Aí, Jonas sai da barriga do peixe, Deus fala, vai para a cidade de Nínive. Dessa vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões, daqui 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Então, a cidade era tão grande que Jonas teve que andar 3 dias para percorrê-la toda e começou a falar, em 40 dias Deus vai trazer juízo. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre o monte de cinzas. Então o rei e os seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo animais, nem o gado de seus rebanhos poderá comer ou beber qualquer coisa. Eles vão fazer um jejum coletivo. Um jejum total, absoluto. Isso daqui vai revogar a sentença de morte, a sentença de juízo que Deus tinha já determinado sobre Nínive. Por isso que eu falo, o jejum, ele move o seu arrependimento. Amém? Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar os seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás. E Deus pode sim voltar atrás quando ele estabeleceu uma sentença, quando ele acha o que é arrependimento. Conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram, como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Então, olha o que vai acontecer aqui. Jonas volta para o propósito, cumpre o que Deus pediu, mas olha aqui agora o coração de Jonas. Aí Deus, ele revoga a sentença, viu o povo jejuando, viu o povo clamando. Então Deus falou assim, não vou trazer mais essa sentença sobre esse povo. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Jonas tinha ego, tinha vaidade. O Jonas, querido, ele estava preocupado com o que as pessoas pensariam dele. Jonas queria que Deus trouxesse o juízo para falar que a palavra dele se cumpriu como profeta. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis, sabia que és Deus misericordioso e compassivo. Olha só o motivo pelo qual Jonas fugiu para Tarsis. Eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo. Eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso. Eu sabia que o Senhor ia voltar atrás. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver deste modo. Não, você não entendeu. Jonas orgulhoso, Jonas soberbo, Jonas queria que a palavra dele se cumprisse por intermédio do Senhor. Ele não olhava para o reino todo, ele não olhava para as pessoas, ele queria que Deus trouxesse juízo. O Senhor respondeu, você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria na cidade. Então, queridos, Jonas foi longe da cidade, construiu um abrigo e ficou ali olhando para ver. Ele estava querendo o quê? A destruição da cidade.
O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele se sentir tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar irado por causa de uma planta? Então Jonas não carregava um código de gratidão. Jonas não carregava um código de misericórdia. Jonas não carregava um código de ver o reino de Deus na sua totalidade. Então o Senhor disse, perdão gente, aqui ó. Você acha certo ficar irado por causa de uma planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar irado ao ponto de querer morrer. Olha a ira, olha a raiva de Jonas, porque Deus foi misericordioso, porque Deus voltou atrás do juízo que ele falou que ia fazer porque o povo se arrependeu. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Não. Olha o que Deus está falando para Jonas. Jonas, você tem compaixão de uma planta. E Deus está dando aqui uma lição de moral nele. Deus faz crescer uma planta no meio do deserto e isso alivia ele. Mas no outro dia Deus manda a lagarta. Ele fica bravo, ele fica irado. E ele fala, eu prefiro morrer desse jeito. Aí Deus vem falar para ele, Jonas, você teve compaixão de uma planta. Você não tem compaixão de 120.000 pessoas que não têm discernimento espiritual, que não sabe decidir o que é certo e o que é errado. Amém? Então, eu quero que você aqui entenda que nós não devemos, queridos, nos posicionar dessa maneira. Nós devemos entrar nesse lugar de sermos maduros espiritual. E se nós estamos cumprindo um chamado para fazer, se nós estamos nos posicionando no chamado para cumprir o propósito, é relacionado ao reino, é relacionado à transformação de outras pessoas. Nós não devemos querer cumprir o propósito para Deus trazer justiça. Deus ele vai trazer justiça, mas se Deus pode te usar para intervir com misericórdia, você tem que glorificar Deus por isso, porque são vidas que serão transformadas. Olha o coração de Jonas aqui. Amém? Então Deus prepara a planta, certo? Para Jonas ter compaixão da planta, agradecer pela planta, mas ele ainda não estava entendendo, de fato, o fundamento do propósito. Todo o propósito de uma pessoa está relacionada à salvação de pessoas, à transformação de vidas. Mas Jonas queria cumprir o propósito para Deus destruir aquele povo. Imagina se Deus tivesse feito isso com Sodoma e Gomorra. Imagina se Deus tivesse mandado alguém lá e Sodoma e Gomorra se arrependesse, tá? Então Jonas, ele foi um canal da mensagem, mas ele não tinha o coração de um mensageiro. Jonas foi cumprir o propósito, mas ele não tinha o coração de um mensageiro genuíno do Senhor. Deus não queria apenas um profeta que pregasse e anunciasse o juízo. Deus queria um homem que amasse pessoas. Deus queria um homem que tivesse compaixão das pessoas. Deus queria um homem que tivesse empatia, que se colocasse no lugar. Jonas sentiu compaixão de uma planta, mas não sentiu compaixão das 120.000 pessoas que estavam ali. Então, eu quero que você pense muito bem antes de assumir o propósito, porque o propósito está relacionado a uma intervenção de Deus na vida de pessoas. O propósito está relacionado a você amar pessoas, a você interceder por pessoas. Você acha que eu oro na madrugada para, para representar alguma coisa? Eu oro porque eu sei que tem pessoas que precisam de um sentinela de oração para elas orarem. Eu oro porque eu sei que essa oração da madrugada vai trazer transformação, vai trazer restauração, vai trazer libertação. Eu oro porque eu sei que muitos maridos, esposas têm sido libertos através da oração da madrugada. Ainda que
nos doa, porque dói acordar de madrugada, traz um cansaço muito grande. Mas eu falo, o Senhor me chamou para um propósito como este, para um tempo como este. E gente, quando eu chego numa conferência, numa escola, vocês falam assim, apóstolo, a senhora não tem noção que a oração da madrugada fez na minha casa. E eu começo a ter noção quando vocês me contam os testemunhos, eu falo, uau, Senhor, vale a pena. E geralmente Deus me recarrega de testemunhos quando eu estou muito desanimada, porque é cansativo, já são mais de 2 anos acordando todos os dias. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, eu lembro de cada testemunho que eu já escutei. Toda vez que eu estou cansada, querendo sair desse lugar, porque nós somos de carne e nós temos essa tendência a querer descansar, a querer, às vezes, colocar alguém no lugar. Eu falo, o Senhor me chamou para um tempo como este. Já está valendo a pena, amém? Então Jonas finalmente, queridos, tá? Vai para Nínive, cumpre o propósito, mas ele não tinha o coração de um homem de Deus que via o reino, que via pessoas. Ele queria que a palavra que ele estava dizendo se cumprisse para mostrar que ele era profeta. Ele preferia morrer do que ver a salvação de Nínive. Porque ele ficou injuriado, ele ficou angustiado com isso. Amém? Deus pode mudar decretos, Deus pode voltar atrás nas suas sentenças, Deus pode perdoar um povo. Então não significa, você talvez lançou, como profeta, trouxe uma palavra de juízo sobre uma casa, mas o povo se arrependeu, o povo jejuou e Deus pode voltar atrás. Jonas foi o canal de uma mensagem poderosa, mas ele nunca teve o coração de um mensageiro genuíno, tá? Ele apenas pregou. Ele não foi um homem que amou almas, ele não foi um homem que... E ainda, queridos, depois disso, ele ainda fez uma cabana ali perto da cidade e ficou olhando o que ia acontecer. Amém? Você quer cumprir o seu propósito ou você quer mostrar que está certo? Porque Jonas queria mostrar que estava certo. Jonas queria mostrar que ele tinha razão. E, queridos, o propósito está relacionado à transformação de pessoas. Então, aqui a gente aprende muitas coisas. Se eu fugir do meu propósito, a embarcação, o lugar que eu estou, as pessoas que estão comigo podem entrar em prejuízo. Porque Deus me chamou para cumprir algo. Mas também se eu cumprir esse propósito sem fundamentos de caráter, fundamentos espirituais, eu posso somente cumprir o propósito e não entender ele. Jonas cumpriu o propósito, mas Jonas não entendeu ele. Porque ele não tinha um coração de reino, ele não tinha os códigos do reino de Deus, ele não sabia amar o próximo, ele não sabia se colocar no lugar daquelas pessoas, ele não sabia ver aquelas pessoas com olhos espirituais. Olha o que Deus vai falar para ele aqui no final. Você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Talvez muitas vezes nós somos caluniados, perseguidos por pessoas exatamente que não sabem discernir o certo e o errado, e você está com raiva desse povo, reclamando para Deus, enquanto Deus está te chamando para ter misericórdia de pessoas que não entendem, que não sabem discernir entre o certo e o errado. Então, queridos, nós precisamos ter não só a obediência imediata, mas nós devemos cumprir o propósito com maturidade espiritual, entendendo que é sobre um reino totalitário, é sobre a transformação de pessoas, é sobre o livramento de Deus. Então, todo o propósito está relacionado a transformar pessoas. Jonas tinha ego, tinha vaidade. Jonas foi ressuscitado. Jonas morreu e ressuscitou. E aí, depois de tudo isso, ele ainda está soberbo. Então, Jonas precisa de libertação, Jonas precisa de cura interior. Tem muitas pessoas cumprindo o propósito, machucadas, doloridas, cheias de ego, cheias de vaidade. E você sabe como que você mata tudo isso? Com jejum e com oração. O jejum te desconstrói, tira todo o ego, todo o achismo, toda a vontade de manter algum tipo de reputação. Jonas aqui, querido, queria mostrar que estava certo por qualquer hipótese. Ele preferia que Deus trouxesse o juízo e falasse que ele estava certo, do que ele ver a salvação, a misericórdia de Deus sobre 120.000 pessoas. Então Jonas
não exalava o fruto do Espírito, exalava a obra da carne. Então tem muitas pessoas que estão hoje cumprindo o propósito, mas estão cumprindo porque talvez Deus já tirou lá do inferno. Deus já foi lá e já tinha colocado na boca do peixe, Deus foi lá e tirou. Mas está cumprindo o propósito sem ter o coração do mensageiro, sem ter empatia para com o próximo. Então, queridos, se você tem sido chamado por Deus para um tempo como este, para um propósito específico, não apenas se posicione, mas peça para o Senhor um coração de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Peça para o Senhor um coração humilde, um coração rendido, um coração que não se exalta, um coração que não é soberbo. Fala assim: Senhor, toda vez que a minha alma quiser ficar soberba, me leva para um jejum. Toda vez que eu quiser ter um pensamento altivo, me esmaga. Fala: Senhor, me ensina a ser reto, manso, humilde de coração. Então, com a história de Jonas, eu aprendo que tem muita gente cumprindo o propósito sem o coração no reino. Tem muita gente colocando um lugar em prejuízo porque escolheu andar na contramão do que Deus chamou para fazer. Amém? Que você venha tomar posse dessa palavra, degustar ela hoje. Tenho certeza que Deus falou com você. Então não adianta você cumprir o propósito sem entender a misericórdia, sem entender a compaixão, sem entender o amor ao próximo. E só consegue amar o próximo quando você aprende a amar a si mesmo. Não tem como eu amar o próximo sem me amar. Eu preciso me amar, me aceitar, me entender para conseguir amar o próximo. Amém? Glória a Jesus. Essa live vai ficar salva. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Hoje tem culto na Global Fire com o nosso querido Apóstolo Júnior. Amém? O tema do culto é Os Improváveis. Shalom, shalom, Bruno querido. Saudade de você. Então, hoje tem um culto poderoso. Eu espero vocês. Às 19 horas. Nós vamos estar disparando o link em todos os lugares. O apóstolo vai trazer uma palavra poderosa. Amo vocês. Beijo. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Uma ótima sexta-feira.